A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Olá, meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor. Eu sou José Pinheiro e venho trazer reflexão da leitura diária desta segunda, terça e quarta-feira. O salmista, do Salmo 55, verso 17, escreveu o seguinte: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. No livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 6, verso 10, nós temos esse registro. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel estava seguindo a orientação do rei Salomão, registrado em 1 Reis do capítulo 8, no capítulo 8, do verso 46 ao 50. Quando Salomão consagrava o templo a Deus, ele fez uma oração pedindo a Deus que quando o seu povo, o povo de Deus, fosse levado cativo por causa dos seus pecados, das suas desobediências, e lá no cativeiro eles orassem arrependidos, quebrantados, voltados para aquela cidade e para aquele templo, que o Senhor ouvisse a oração e libertasse o seu povo. Paulo também é um exemplo de oração e ele dá a instrução com relação ao nosso comportamento, à nossa dedicação à oração. Ele escreveu o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Os hebreus costumavam orar 3 vezes ao dia, mas a recomendação para os cristãos é orar sem cessar. Quantas vezes for necessário, em qualquer circunstância, em qualquer local, nós podemos orar. E ele recomenda para orarmos no Espírito, quer dizer, orar com a mente. Não precisa nem articular palavras, porque Deus sabe o que se passa em nós. O salmista diz que antes que nós falemos, ele já sabe o que nós estamos pensando em falar. Por isso, nós podemos orar em todo o tempo. Não precisa esperar amanhecer o dia, não precisa esperar chegar meio-dia e nem precisa esperar chegar à tardinha. Talvez Daniel fizesse isso porque ele tinha muitas ocupações. Por isso ele dava preferência a esses horários. A reflexão diária de terça-feira, dia 26, tem como tema o Novo Testamento nos ensina a orar continuamente. Efésios capítulo 6, verso 18 está escrito: com toda oração e súplica. Súplica aqui é o ato de pedir, é petição, é suplicar, é pedido a Deus, pode ser também ao ser humano, mas a recomendação aqui é suplicar a Deus. Não basta só orar, é preciso suplicar, pedir com insistência, inquietar a pessoa que é o objeto do nosso pedido. Orando em todo o tempo, isso aqui fala de posição fixa, né? Aquela determinação, tanto de lugar como de tempo ou de estado. Onde você está? Está dirigindo? Você pode orar dirigindo. Se você está em casa cuidando dos afazeres domésticos, você pode orar cuidando dos afazeres domésticos. Se o tempo está chovendo, você pode orar quando está chovendo. Você pode orar quando está fazendo calor. Você pode orar em qualquer tempo. Se o estado é de tristeza, você pode orar. Se é de alegria, pode orar. Se é de perseguição, pode orar. Então é possível orar em todo o tempo. E ele ainda diz mais: no Espírito.
o princípio vital pelo qual o corpo é animado. Isso é o nosso espírito. É o espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa, decide. Isso quer dizer que nós temos que fazer orações objetivas. Nós precisamos refletir sobre o momento e o que esse momento requer. Isso é orar no espírito, de forma racional, pensada, analisada. E ele continua dizendo: e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos. Aqui fala da coletividade, tanto cristã como da coletividade humana. Por todos os santos. Quando ele fala santos, está se referindo à coletividade cristã. Mas nós precisamos pedir também, orar também, por aqueles que não são cristãos, para que venham a crer. Por que nós devemos orar? 1 Timóteo 2, de 1 a 4, Paulo escreve: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Aqui já é a coletividade fora das fronteiras, dos limites da coletividade cristã. É por todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O momento eu considero propício para isso, porque nós estamos vivendo uma guerra na política, uma guerra na economia, uma guerra na sociedade. É um momento propício para nós orarmos a Deus, orarmos por todos os homens, pelo presidente, pelos seus ministros, pelos seus assessores, pelos seus secretários. Precisamos orar pelo parlamento para que votem leis justas. Precisamos orar pelo judiciário para que interpretem a lei de forma justa e correta. Então, o momento é o momento de orar por todos os homens. E orar também pelos brasileiros, para que os brasileiros se convertam a Deus. Como orar? Orar é falar com Deus. A oração não precisa ser bonita, nem comprida para ser ouvida. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda, aqui diz Romanos, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você se dispuser a orar, o Espírito Santo vai lhe ajudar. Ele vai lhe direcionar a orar aquilo que é para o bem de todos, para o bem da igreja, para o bem familiar, para o bem pessoal e para o bem da humanidade. Pense nisso e que estes temas possam te ajudar na dedicação à oração. Deus abençoe a todos.